Olá, queridos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom ver essa turma cheia. Pessoal que está assistindo online. É um prazer estar aqui com vocês, porque esse momento é o primeiro momento que eu tenho aqui para revê-los, depois da aprovação de vocês, porque o curso já começou, mas vocês só estavam numa sequência de aulas com a professora Pavels, que agora estou eu aqui com vocês, com a parte do direito material do trabalho. Quem já foi aluno desde a primeira fase já me conhece, a gente já veio trilhando junto nossa caminhada no direito do trabalho. Eu sou a professora Juliana Monteiro. Para aqueles que estão chegando agora, é um prazer, né, a gente chegar a esse momento aqui, todo mundo junto, e agora seguir junto na caminhada da segunda fase, rumo à aprovação e nossa carteirinha vermelha aí em mãos. Queridos, qual é o meu papel na segunda fase com vocês? Acredito que a professora Pavels, que já deva ter comentado com vocês, que nós dividimos a segunda fase. A professora Pavels, que vem com toda a parte de processo, treinamento de peças, passo a passo com vocês. E qual é a minha função? Eu entro com o direito material. E aí, quando você fala, poxa, direito material, mas eu acho que vocês já estão numa etapa em que vocês já estão vendo o passo a passo das peças processuais, e aí, automaticamente, quando a gente já começa logo a petição inicial, a gente já logo verifica o seguinte: a estrutura da peça, num primeiro momento, vê se não é assim que funciona, você acha que você não vai gravar aquilo. Quem nunca fez, então, olha e fala assim, ai, meu Deus, endereçamento, qualificação, meu Deus, quanta coisa, não vou gravar. Mas daqui a pouco você já está craque naquilo, e a parte da estrutura da peça, você fecha os olhos, já está lá endereçamento, qualificação, preliminares, mérito, pedido, requerimentos finais, aquilo já vem, fecha os olhos e a estrutura está pronta. E assim vai acontecer também com as outras peças. Fiquem tranquilos, isso é um passo a passo normal. Eu e a professora Pavels, que a gente já está nessa estrada há bastante tempo. Então, a gente já está acostumado como funciona a segunda fase. Não adianta ter pressa, você tem que saber exatamente o que você está fazendo, para ter segurança, para poder fazer a peça consciente, vai treinando. E aí é que eu pergunto para vocês. Vocês já perceberam, na hora que a gente começa a treinar a peça, que a estrutura a gente grava? Mas quem que começa, assim, eu costumo dizer, quem grita na hora ali, ó, é o direito material do trabalho que tem que estar em dia. Porque na hora da estrutura da peça, a gente grava rapidamente. Só que na hora em que você vai realmente botar a mão na massa e elaborar sua peça, aí você tem que saber o quê? Toda a bagagem do direito material. Até mesmo na hora quando você pensa em fazer uma qualificação, o direito material já aparece. Por quê? Porque você tem que olhar e pode ter mais de um réu no polo passivo. Então, eu posso ter um grupo econômico, eu posso ter uma terceirização, pode ter empreitada, subempreitada. Eu posso estar diante de situações que envolva lá uma falência, e aí automaticamente, mas ligado aqui, como é que vai? Então, assim, quando você pensa diante dessa situação, você já olha logo no endereçamento, na qualificação. Chega na qualificação, conceitos do direito material aparecem. E aí, se você bota mais de um réu no polo passivo, você não tem que abrir um tópico para explicar por que eles estão ali? Se é grupo econômico, os devedores são solidários, olha o direito do trabalho entrando. Se é terceirização, quem é o devedor direto, quem é o devedor subsidiário. Então, você já começa logo no início ali com isso. Aí, depois, a gente tem que ver o que vamos pedir, por exemplo, na petição inicial. Será que tem alguma estabilidade? Será que eu vou pedir a reintegração? Não vou, ele era estável, não era? E foi mandado embora, nada recebeu? Ou recebeu só algumas parcelas? Será que está certo? Será que não está? E aí, como é que eu conto férias? Como é que eu conto 13º e insalubridade, periculosidade? Estou só assim, mostrando para vocês que quando a gente olha para o direito material, você realmente vê, poxa, para eu poder ir bem, não só para pedir, mas também saber defender o meu cliente para dizer que o que está sendo pedido ele não tem direito, né, ali, e saber defender ou então pedir, eu tenho que estar com o meu direito material ok. Na hora, você olha assim, se você está em dia com o direito material, quando você lê o caso, as coisas vêm assim, elas pulam no seu colo, sabe? Começa assim, você vai lendo, aí está lá, trabalhou no período tal, aí você já começa a anotar, vou ter que fazer isso, pedir isso, não sei quanto. As informações, elas estão ali. Só falta a gente estar com os olhos preparados para traduzir aquilo de forma correta e saber pedir ou saber defender, no caso, quem está ali aparecendo na situação. Então, para o nosso papo inicial,
Esse é o meu papel junto com vocês. Então, eu vou aproveitar aqui, nós temos nossos encontros, vamos ter uma sequência de encontros para o direito material, mas eu quero aproveitar e deixar aqui alguns canais de contato para vocês. Juliana Monteiro. Lembra que a gente vai trabalhar com o conteúdo do direito material do trabalho. E fica, então, para vocês aqui o e-mail, que eu acho que sempre é um canal bom para a gente poder ter um canal de contato, prof.juliana.monteiro@gmail.com, prof.juliana.monteiro@gmail.com. E também, se você usar o Facebook, você pode me achar, está Juliana Monteiro 3. Eu vou falar a verdade para vocês. Vou até botar melhor aqui para vocês. Juliana Monteiro 3. Esse meu perfil do Facebook, eu vou falar até mais assim, eu até uso, ele é aberto. Então, vocês vão tentar adicionar, ele já está cheio. Falei, olha, cansei desse negócio de ficar fazendo um monte de perfil. Aí tem perfil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daqui a pouco você não administra mais aqueles negócios todos. Eu falei, ó, deixa esse mesmo. Se você for tentar adicionar, ele vai dizer que está cheio, que não dá, mas ele é aberto. Então, você consegue ter acesso a todas as publicações. Eu coloco sempre dicas. E, se quiser falar, é só mandar lá. Tem como mandar a mensagem, pode mandar o inbox. E, se você quiser também, no e-mail, só peço para vocês uma coisa. Como eu dou aula em vários lugares, aí tem graduação, pós-graduação, concurso público, OAB, só para identificar assim, ó, aluno segunda fase do jurídico, sabe assim? Tipo, aluno segunda fase jurídica, eu já sei o que é, porque não parece, não, de uma banca para outra, às vezes tem diferença de algum posicionamento, pode ter alguma coisa, e assim a gente fica com um canal de contato, além desse momento da sala de aula, porque na hora que a gente começa a estudar, é normal que as dúvidas apareçam e a gente pode estender nosso momento de contato, além do momento em que estamos juntos aqui. Pois bem? Então, vamos fazer o seguinte. Eu já quero combinar com vocês que, na segunda fase, eu não fico preocupada com aquela ordem, que é aquela ordem assim, quem é empregado, quem é empregador, e na sequência, como a gente normalmente na primeira fase vai numa sequência cronológica, vamos falar do empregado, vamos falar do empregador, aí depois vem toda uma sequência até chegar lá na extinção do contrato. Na segunda fase, eu não me preocupo com isso. E também já alerto, vocês têm a apostila feita com todo carinho. Tem várias coisas importantes que vocês podem usar como material suporte para o estudo de vocês. Só que eu também não me preocupo com a ordem como as coisas aparecem na apostila. Porque eles falam assim, você está seguindo a ordem da apostila? Já falo, não estou, não. A ordem é uma ordem que eu acho que é importante para vocês. Acho que na segunda fase, eu parto do pressuposto que vocês já têm um conhecimento básico da matéria, escolheram a área trabalhista porque vocês têm já aquela afinidade. Vamos rever os temas e começar a enxertar coisas importantes e olhar para o direito material com os olhos da segunda fase. Então, eu não vou ficar preocupada, vou ter que começar primeiro dizendo quem é empregado, quem é empregador. Eu não estou falando que a gente não vai falar disso, só que eu estou dizendo que eu não vou manter aquela ordem clássica. Mas fiquem tranquilos que, automaticamente, o que eu penso? Como eu posso começar com vocês, de modo que o quanto antes eu já dê bases importantes para vocês já irem utilizando nos treinamentos. Então, vamos fazer assim. Na CLT, quando a gente fala em contrato de trabalho, ele automaticamente ele vem trazendo o quê? Ele é o objeto da relação de emprego. Quando você fala que uma pessoa tem contrato de trabalho, tecnicamente, se você falou que ele tem um contrato de trabalho, você já está presumindo que de um lado tem um empregado, do outro lado tem um empregador. Esse contrato ele pode ser indeterminado, que é a regra. E por que, em regra, os contratos de trabalho são de prazo indeterminado? Porque existe um princípio do direito do trabalho chamado princípio da continuidade da relação de emprego. Como eu tenho um princípio que diz, então, que a relação de emprego deve perdurar no tempo e ter continuidade, em regra, os contratos de trabalho eles são de prazo, então, o quê? Indeterminado. Mas sabemos que alguns contratos são de prazo determinado. Eu não sei se já foi combinado com vocês, acredito que sim. Estou vendo que as CLTs já estão ali, né, começando a ficar já marcadas, coloridas. Ficou combinado com vocês uma cor para o direito do trabalho?
A cor rosa foi a cor que ficou para o direito do trabalho. Então, ok. Então, o que eu sugiro a vocês? Tá? Eu acho que marcar a CLT de vocês com canetas marca-textos coloridas, isso é totalmente permitido. Está no edital. O edital fala claramente que pode. Só que você tem que tomar cuidado com uma coisa. Tem gente que, quando eu falo um artigo, nem deixou eu explicar ainda e já sai pintando o artigo inteiro. O que acontece quando você olha para a CLT? Aí, ó, eu falei um artigo, você foi lá e pintou. Falei outro, você foi lá e pintou. Professora Pavel, que foi lá, você falou, pintou. Quando você olhar para a CLT, se você sair pintando tudo assim que vê pela frente, sabe o que vai acontecer? Vai ter mais coisa pintada do que não pintada. Desculpa. E qual é o objetivo de você pintar? Você pintar não é chamar atenção para uma coisa que é importante? Se você sai canetando tudo com aquela mão nervosa, meu Deus, quando você olhar, o que vai acontecer? O que é importante daquilo? Tudo? Tudo é importante, né? Então, o que vocês devem se acostumar? Acostumem-se, e na hora que você for marcar um dispositivo, o que eu acho melhor? Você pintar o número do artigo, porque aí, se você pintou o número daquele artigo, foi um artigo importante para você, e procure a palavra-chave naquele dispositivo. Vou lhe dar um exemplo. Imagine que a gente estivesse falando lá de grupo econômico. Artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Você vai sair pintando tudo de uma vez só? Não. O que é importante dentro da noção de grupo econômico? No grupo econômico, a responsabilidade é solidária. Então, o que você faz? Marca o número artigo 2º, marca parágrafo 2º, só lá pinta artigo 2º, parágrafo 2º, já bateu os olhos. Por que você marcou aquele? Porque você quer o grupo econômico, aí marca grupo econômico e marca solidariamente. Olha como muda. Quando você bater os olhos, o que você vai enxergar? Artigo 2º, parágrafo 2º, grupo econômico, solidariamente. Você já bate os olhos naquilo que é importante. E isso também é bom, porque na hora que você está estudando, se você se acostuma em marcar as palavras-chave daquilo que você está estudando, você já sabe que na hora da prova, isso eu vou sempre dizer a vocês. Eu não vou poder ir na prova com vocês, a professora Pavel também não, mas o seu material pode. E o seu grande aliado se chama índice remissivo. Então, quando você estuda e começa a lembrar das palavras-chave, você vai naqueles verbetes correspondentes e você começa a achar os fundamentos que você precisa. Então, quanto mais você for estudando, for trabalhando e usando o índice, melhor para vocês. Então, vamos fazer o seguinte. Tudo começa com contrato de trabalho. Vamos abrir a CLT no artigo 442 da CLT. Para quê? Para lembrar que, quando falamos em contrato de trabalho, eu já disse a vocês, contrato de trabalho, então, ele é o objeto da relação de emprego. Tudo começa, então, se a gente já está falando de contrato de trabalho. Ao falar do contrato de trabalho, se o contrato de trabalho é o objeto da relação de emprego, estamos, então, partindo do pressuposto que, neste contrato, de um lado eu tenho um empregado, do outro lado eu tenho um empregador. Na CLT, o capítulo que fala do contrato de trabalho começa no artigo 442 e vai a partir do 442 e seguintes da CLT. Então, quando você abre a sua CLT no 442, vem lá, contrato de trabalho. E daqui, o que eu vou lhe chamar a atenção? Primeira coisa que eu lembro a vocês é o seguinte. Quando você estiver falando em contrato de trabalho, você não precisa marcar o conceito, está aí, é só você olhar, está o capítulo do contrato de trabalho. O artigo 442 inaugura o capítulo e diz que contrato de trabalho é só você seguir. Não precisa ficar marcando, mas só para a gente entrar no espírito lá do contrato de trabalho. Você pensa assim, ó, contrato de trabalho é o ajuste tácito ou expresso que corresponde à relação de emprego. Eu estou ditando, estou inventando ou está no 442 da CLT? Está lá no 442, é o conceito que está no 442. Aí eu queria que vocês fossem comigo para o 442A da CLT. Por quê? Porque quando a gente chega no artigo 442A da CLT, isso já foi objeto de prova mais de uma vez na primeira fase, mas é sempre bom a gente lembrar, o 442, ele traz a chamada experiência prévia. E aqui não estamos falando de contrato de experiência, mas experiência prévia, quando um candidato a emprego está sendo entrevistado para ver se ele vai ser contratado ou não. E aí, sinalize no 442A, pode marcar lá no 442A o artigo 442A, aí você pinta o número 442A, marque onde fala experiência prévia e diz que a experiência prévia ela só pode ser de, no máximo,
6 meses. Então, quando você pensar em experiência prévia, quanto tempo que eu posso exigir no máximo de experiência prévia para um candidato a emprego? No máximo, 6 meses. E a partir daqui, vem um capítulo que fala do contrato. Vejam que, falando disso, vamos lembrar assim. O contrato de trabalho, ele pode ser um contrato, e aí, lembrando, o contrato de trabalho, ele pode ser, como regra, como vimos, pelo princípio da continuidade da relação de emprego. O contrato de trabalho, ele é um contrato de prazo indeterminado, como regra. Então, a gente tem o princípio da continuidade da relação de emprego, e por esse princípio da continuidade da relação de emprego, eu tenho, então, o contrato sendo, em regra, de prazo indeterminado. Pois bem, agora vamos ver o seguinte, recordando aqui, excepcionalmente, eu tenho, então, em caráter excepcional, por exceção, alguns contratos podem ser contratos de trabalho de prazo determinado. Passe os olhos agora comigo no 443 da CLT. O 443, se você for até o parágrafo 1º do 443, não precisa marcar o parágrafo 1º, só passe os olhos no parágrafo 1º. O 443 da CLT, lá no seu parágrafo 1º, ele vai falar do contrato de trabalho e no parágrafo 1º ele traz o conceito de contrato de trabalho de prazo determinado. E aí, quando ele fala sobre isso, ele diz, então, que o contrato de trabalho é aquele que tem um termo inicial, um termo final, ou então, se ele não tem uma data de início e término, ele está ligado a um evento de previsão aproximada. No 443, agora no parágrafo 2º. O parágrafo 2º do 443, dentro do capítulo do contrato de trabalho, traz hipóteses que eu posso contratar, então, o empregado por prazo determinado. Vem aparecendo, então, nessas hipóteses dentro do capítulo, a linha A linha B e a linha C. Então, nós temos, dentro do capítulo, algumas hipóteses de contratação, não são hipóteses exaustivas, que a própria CLT, em outros momentos, fala de outros contratos determinados. Eu tenho leis que podem trazer contratos determinados, mas dentro do capítulo nós temos 3 hipóteses. Acompanhando, então, você está com a sua CLT em mãos, esse é o momento em que a gente está conversando para entrar aqui, porque a base, eu quero falar um pouco do contrato, para depois a gente pensar, se estamos falando do contrato, quais são as parcelas decorrentes da extinção do contrato, que é um ponto que a gente usa muito logo que a gente começa a estudar petição inicial. Então, eu quero fazer uma base recordando do contrato para depois a gente pensar. Vamos ver como é que o contrato, como vem a contratação, como ele pode se desenvolver e depois, no final, o que é devido diante da extinção desse contrato. Então, veja, a linha A, você não precisa decorar, tá aí, é só você passar os olhos e acompanhar comigo. 443, parágrafo 2º, a linha A, diz que eu posso contratar por prazo determinado se eu estiver diante do quê? De um serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. Então, se eu tenho um serviço que para aquela empresa é de natureza transitória, a empresa não precisa ficar com aquela pessoa de forma indeterminada, mas o serviço é transitório para a empresa, pode contratar por prazo determinado. Olha para a linha B agora. Atividade empresarial de caráter transitório. Agora, na linha B, o que é transitório é a atividade da empresa. Se a gente tiver agora na linha B do 443, parágrafo 2º, se a empresa só funciona em determinada época, ela pode contratar também por prazo determinado. E vamos para a linha C, contrato de experiência. Então, o contrato de experiência, deixe claro, quem é contratado por experiência já é empregado, só que ele é um empregado de prazo determinado. Por que é muito importante lembrar disso? Porque na hora que você olhar para um contrato, seja ele de prazo determinado ou indeterminado, lembre-se sempre que se eu já chamei de contrato de trabalho é porque ele já é empregado. Então, o que acontece? Acontece, sim, a diferença, porque na hora da extinção deste contrato, pode ser que realmente haja diferença do que vai parar no bolso do empregado. Algumas parcelas são devidas, outras não, e isso com certeza vai variando de um contrato para o outro, se ele é determinado, se ele é indeterminado, e até mesmo, sendo indeterminado, são várias formas que eu posso extinguir o contrato. Então, isso quer dizer também o quê? Que vai variando o que vai para o bolso do empregado de acordo com a extinção contratual. Aqui, então, antes da gente verificar o que é devido,
Vamos lembrar do seguinte? A gente está no 443, parágrafo 2º, contrato de prazo determinado. Vamos agora para o artigo 445. Contrato de prazo determinado. O que a gente tem lá no artigo 445? Quanto tempo esse contrato pode durar? Aí o 445, já que a gente fala lá no artigo, né, 443, parágrafo 2º, vem trazendo hipóteses de contratação. Chegamos no 445, ele diz quanto tempo o contrato pode durar. E é aqui que ele diz, se o contrato for de prazo determinado, em regra, ele pode durar no máximo 2 anos. Parágrafo único. Se ele for um contrato de experiência, só pode durar no máximo 90 dias. Então, se ele for um contrato determinado, regra no máximo 2 anos é a regra geral. Parágrafo único do 445, se for de experiência, no máximo 90 dias. Vamos agora ao artigo 451. 451. O que a gente vai encontrar no artigo 451? Quando chega o artigo 451 da CLT, ele está falando de prorrogação. Então, quando ele fala em prorrogação, pois bem, ele está falando em prorrogar um contrato. E a gente está falando de contratos que são de prazo determinado. Veja que o 451 diz, todo contrato de prazo determinado que for prorrogado mais de uma vez, presume-se que ele virou o quê? Indeterminado. Então, o que eu extraio da leitura do 451? Que, se ele for prorrogado mais de uma vez, ele vira indeterminado. Então, isso quer dizer que eles ainda admitem que haja o quê? Uma prorrogação. Nesta uma prorrogação, então lembre-se que o contrato determinado, ele só pode ser, em regra, prorrogado uma vez. Se ele for prorrogado mais de uma vez, ele vira indeterminado. Como nosso objetivo é já começar a falar da extinção dos contratos e parcelas devidas, queridos, fiquem atentos, porque eles podem narrar que uma pessoa foi lá, contratada por prazo determinado. Aí foi contratado por prazo determinado, e aí foi prorrogado uma vez o contrato. Continuou trabalhando, depois prorrogaram de novo o contrato. Sabe aquela coisa? Fiquem atentos, porque às vezes a gente decora isso para a primeira fase e acha que isso não vai ter consequências práticas. E tem. Por quê? Porque fiquem atentos, porque se eles colocarem um contrato de prazo determinado, sendo prorrogado, por exemplo, 2 vezes, esse contrato virou o quê? Indeterminado. Então, na hora de pagar as parcelas que vão para o bolso do empregado, fruto do fim deste contrato, embora inicialmente contratado por prazo determinado, por ter tido 2 prorrogações, na hora da extinção eu tenho que raciocinar com parcelas devidas na extinção de um contrato de prazo indeterminado. Gente, sabe por que eu estou conversando com vocês, recordando os temas? Porque vocês conhecem isso, só que a gente está olhando, recordando. A melhor forma é você seguir com a CLT em mãos, para você realmente falar assim, olha, realmente, o que eu preciso, o material está comigo, só que eu tenho que rever, eu tenho que estar com tudo isso realmente sedimentado, saber que eu tenho um bom índice remissivo, e eu vou revendo, isso a gente ganha confiança, vai revendo, tem muita coisa dentro da cabeça de vocês, é só a gente ir resgatando, e com olhares aqui também da segunda fase. Uma coisa também que vale a pena lembrar, a prorrogação pode prorrogar uma vez, mas sempre lembrando, não pode extrapolar os limites máximos. Ou seja, o limite máximo, em regra, são 2 anos, não é isso? Se for de experiência, no máximo 90 dias. Então, eu até posso prorrogar uma vez, mas desde que eu não extrapole os limites máximos. Ou seja, nunca pode ter mais do que 2 anos, nunca pode, se for de experiência, passar mais do que 90 dias. Dá uma conferida, vê se tem uma súmula aqui no artigo 451. A súmula 188 do TST aparece? Aparece? Então, a gente pode pegar a canetinha e pode marcar a súmula 188, porque ela é uma súmula, a gente não precisa fazer a remissão a lápis, porque se já tem no próprio artigo, a gente só sinaliza, né? Essa súmula, ela serve para lembrar disso, porque essa súmula 188 do TST, quando eu disse para vocês o seguinte, não pode ultrapassar 2 anos, não pode ultrapassar 90 dias. Essa súmula serve para lembrar disso, porque ela fala do contrato de experiência e fala que o contrato de experiência pode ser prorrogado
uma vez, mas ele não pode extrapolar o limite máximo de 90 dias. Fala só do de experiência, mas é para a gente o quê? Lembrar também que isso serve para a regra geral, também no caso dos 2 anos, serve para as duas hipóteses, mas você tem o parâmetro, não posso ultrapassar 2 anos, não posso ultrapassar 90 dias. Então, essa é a súmula 188. E agora, voltando para a sequência, para fechar o nosso estudo inicial básico aqui, o 451 fala de prorrogar o contrato. Mas o 452 não fala de prorrogação. O 452 fala de um novo contrato por prazo determinado. Porque olha a diferença. Quando o artigo 451 da CLT fala em prorrogar, prorrogar é pegar um contrato que já existe e esticar mais um pouquinho. Quando eu falo no 452, ele está falando de uma nova contratação. Ele está falando de um contrato determinado que começou e acabou. E agora querem contratar novamente a mesma pessoa por prazo determinado. Quanto tempo eu tenho que esperar entre o fim de um contrato para iniciar um novo contrato de prazo determinado entre as mesmas partes para fazer a mesma coisa? Pela CLT, a regra são 6 meses. Então, veja, traduzindo o artigo 452, vamos imaginar que aqui a gente tenha um contrato de trabalho de prazo determinado e eu queira fazer um novo contrato de trabalho também de prazo determinado. Então, diz o artigo 452 que entre um contrato determinado e outro, a regra é esperar um interregno de 6 meses. Se eu não esperar, em regra, este interregno de 6 meses, o segundo contrato realizado vai ser considerado de prazo indeterminado. E, de novo, eu falo com vocês. Eles vão criando historinhas. Aí diz que uma pessoa já tinha trabalhado na empresa por prazo determinado. Aí gostaram do trabalho dela, chamaram ela de novo para contratar, e foram lá, quer trabalhar de novo, e foi contratado de novo por prazo determinado. Aí vai contando uma história, você fica enredado naquilo, às vezes não presta atenção. Aí, quando você olha as datas da contratação, mesmas partes para fazer a mesma coisa, se eles não respeitarem, em regra, o interregno de 6 meses, aquele segundo contrato vai ser considerado contrato o quê? Indeterminado. E isso vai refletir nas parcelas devidas quando da extinção deste contrato. Agora, as regras têm exceções e o próprio artigo 452 diz, olha, em alguns casos excepcionais, se for um serviço especializado, se for um determinado acontecimento, em alguns casos excepcionais, pode ser que eu permita que haja possibilidade excepcional de um outro contrato determinado colado antes de ter que esperar os 6 meses. Mas isso não é regra, isso é realmente uma exceção. Pois bem, a partir de agora, eu quis fazer esse apanhado para a gente lembrar um pouquinho do contrato, porque o meu objetivo maior era pegar o gancho daqui e começar a preparar o terreno para falarmos justamente daquelas parcelas decorrentes do fim do contrato. Vocês já começaram a treinar petição inicial? Vocês já perceberam como é muito assim, foi mandado embora e nada recebeu? Não é assim? E o empregado, a pessoa nunca usufruiu férias. E não sei o quê. Nossa, mas é muita coisa errada, né? E na prática também tem um monte de coisa. E aí o que vai acontecer? Vamos, então, rever esses pontos. E o que eu quero fazer com vocês? O meu trabalho é dar o suporte para você estar seguro na hora da prova e falar assim, ai, meu Deus, como é que conta férias mesmo? Aí, na hora que você vai lá, na primeira fase, não me falaram que tinha esse negócio de avos. Agora vem com esse negócio de avos, tem que saber quantos avos tem, quantos não tem. Ah, meu Deus do céu, como é que eu conto isso, como é que eu faço aquilo, e 13º, e faz como. Então, assim, calma. E a primeira coisa que eu quero é a gente trabalhar no passo a passo, fazer as marcações que são importantes para você levar seu material marcado e lembrar do seu índice remissivo. Eu vou começar, então, fazendo o seguinte. Quando a gente fala da extinção do contrato, para preparar o terreno e a gente falar da extinção, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre aviso prévio, ok? Então, vamos falar um pouco do aviso prévio. Primeira coisa, falando de aviso prévio, começando pela previsão constitucional, artigo 7º da Constituição, no inciso 21. Então, vamos falar um pouco aqui, para a gente preparar o terreno para extinção do contrato e parcelas decorrentes. Vamos, então, falar do aviso prévio. Tudo começa por aqui e depois a gente vai, então, na sequência.
artigo 7º da Constituição, no inciso 21, 7º, 21 da Constituição. O que a gente encontra lá no artigo 7º, inciso 21 da Constituição? Direitos dos empregados urbanos, rurais e domésticos. Então, aviso prévio é um direito constitucional do empregado urbano, é um direito constitucional do empregado rural, é um direito constitucional garantido para o empregado doméstico. Perfeito. Artigo 7º, 21, traz o chamado aviso prévio, você pode acompanhar no seu inciso 21, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Diz que este aviso prévio proporcional ao tempo de serviço terá um lapso temporal de, no mínimo, 30 dias. Mas essa proporcionalidade vai ser devida, então, nos termos de uma lei que vem a dizer como é que vai ser calculada essa tal proporcionalidade. A gente extrai direito do empregado ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias. Essa lei da proporcionalidade é a Lei 12.506 de 2011. Você tem duas formas de encontrar esta lei da proporcionalidade. Essa lei, como ela é pequenininha e só tem um artigo de conteúdo, assim como a gente tem a dicção constitucional do aviso prévio, às vezes também o que acontece? O artigo 7º da Constituição, às vezes a gente já faz várias remissões, ele já fica bem pesado, né? Mas a gente tem um capítulo da CLT que fala também do aviso prévio. Já que a gente fez a leitura da Constituição, vamos agora localizar o capítulo, pequenininho, mas importante. Começa no artigo 487 da CLT. Vai do 487 ao 491. E aí vocês vão encontrar esta lei. Artigo 487 ao 491 da CLT. 487 ao 491 vem justamente a parte da CLT que fala do aviso prévio. Primeira coisa logo que eu queria que vocês olhassem, quando você olha para o artigo 487, você já reparou que ele fala de dois tipos de aviso prévio? Só que a CLT é de 1943. E a partir da Constituição de 88, eu só posso pensar em aviso prévio para o empregado de no mínimo quanto tempo, como está ali? 30 dias. Então, automaticamente, quando você pensar em aviso prévio, esse aviso prévio que aparece no 487, menor do que 30 dias, não foi recepcionado pela Constituição. Pensou em aviso prévio mínimo 30 dias. Passe os olhos, quem tiver com a CLT amarelinha da LTR, o que eles fizeram? Eles transcreveram logo abaixo do artigo 487, eles transcreveram essa lei 12.506 de 2011. Logo ali, porque ela é pequenininha, então eles colocaram. Ju, eu optei por não usar a CLT amarelinha da LTR, eu estou usando outra. Tranquilo, toda CLT tem essa lei, é só você procurar no seu índice remissivo. É uma lei mínima, pequenininha, 12.506 de 2011. O que é importante neste momento? Lembrar do seguinte, eu tenho que saber olhar para uma determinada situação e lembrar de como calcular a tal proporcionalidade do aviso prévio, mas tem um detalhe. Como a Constituição condiciona a proporcionalidade do aviso prévio à existência de uma lei para dizer como é que ia ser a tal proporcionalidade, essa Lei 12.506 de 2011, ela data de 13 de outubro de 2011. Então, o que acontece? 13 de outubro de 2011. Quando você olhar para essa situação, você tem que lembrar que a lei nova não tem efeito retroativo. A lei nova só passa a valer dali para frente. Então, o que o próprio TST já falou sobre isso? Ele tem uma súmula, que é a súmula 441 do TST. E o TST, então, com base nessa ideia, a lei nova não tem efeito retroativo. Lei nova só vale dali para frente. Então, o que acontece? A lei, com a tal proporcionalidade do aviso prévio, só foi publicada em 13 de outubro de 2011. Então, o que o TST disse na súmula 441? Só posso aplicar a proporcionalidade do aviso prévio
para as extinções dos contratos de trabalho que se operarem a partir de 13 de outubro de 2011. Então, extinção de contrato anterior a 13 de outubro de 2011 não se pode aplicar a proporcionalidade do aviso prévio. O que isso significa? Que o aviso prévio para esta pessoa será sempre de 30 dias. Então, olhou a data da extinção do contrato, viu que é uma forma de extinção do contrato, que eu vou ter que calcular o aviso prévio, automaticamente, então, você vai olhar para a extinção e vai ver, antes de 13 de outubro de 2011, não tinha a lei da proporcionalidade, aviso prévio de 30 dias. Extinção do contrato a partir de 13 de outubro de 2011, vou ter que saber quantos dias de aviso prévio proporcional. Entra em cena a lei 12.506 de 2011. Queridos, a partir desta lei, o aviso prévio passou a ter o lapso temporal, vamos lembrar? De no mínimo 30 e no máximo 90 dias. Esse não é um ponto pacífico. Esse é o assunto mais polêmico que a gente tem hoje dentro do direito material do trabalho, porque a partir da edição desta lei, começaram correntes de interpretação desse dispositivo legal. Nossa, uma lei tão importante, aviso prévio reflete em tantos outros direitos. Isso vai interferir em baixa na carteira, contagem de prescrição, férias, depósitos do FGV. Olha, mas interfere em tanta coisa. E eles fizeram uma lei que eles demoraram tantos anos para a lei ser editada e quando veio a lei, veio com um artigo escrito assim, sabe, daquele jeito, sabe? Que aí você começa a ler, tem um monte de controvérsias. Então, eu quero só frisar uma coisa importante que eu vejo muita gente se equivocando. Queridos, o que importa para saber se você usa ou não a lei da proporcionalidade não é a data da admissão do empregado, é a data da extinção daquele contrato. Quando ele foi admitido, se ele foi admitido antes da lei, não faz a menor diferença. O importante é você gravar assim, quer ver nunca mais você errar? Se eu perguntar assim para você, responde, pode responder no filho, é o que você está pensando mesmo. Eu falo assim, ó, se eu falo em aviso prévio leva você para pensar no início do contrato ou no fim do contrato? No fim, não é? Aviso prévio leva a gente para o fim do contrato. Então, não importa quando a pessoa foi admitida, o que importa é a data da extinção. Aquele momento da extinção é que você vai olhar para ver se você usa ou não usa a proporcionalidade do aviso prévio. Perfeito. Todo mundo localizou esse artigo? Quem está com a CLT amarela, está lá transcrito, então, aqui, o artigo, melhor dizendo, né? E a lei também. A lei 12.506, ela tem um artigo. Aí eu vou pegar aqui e vamos lembrar do seguinte. Quando a gente extrai a dicção legal, e aí a gente começa a falar da proporcionalidade do aviso prévio, para lembrar dessa parte importante, a gente vê que, retirando a previsão lá do conteúdo da lei 12.506 de 2011, a gente vê que aquela pessoa, a lei dá pela dicção legal, que aquele que tem até 1 ano de serviço na empresa, ele teria, então, o seu aviso prévio de 30 dias, que é o mínimo constitucional. A gente vai primeiro olhar como está na lei, depois a gente conversa sobre isso. Diz que se a pessoa continuar trabalhando na empresa, para cada ano que ela complete de trabalho na empresa, conforme ela for ficando, aos 30 dias mínimos que ela já tem, para cada ano que ela completar na empresa, ela vai ganhando mais 3 dias. Então, e aí fica, né? Já tem 30, aí vai mais 3. Completou mais um ano? Mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Só que o que diz a lei? Nessa história de acrescentar mais 3 dias, mais 3 dias, mais 3 dias, o máximo de dias que eu posso acrescer são 60. Por isso, 30, que já é o mínimo constitucional, com no máximo mais 60 que eu posso acrescentar, 30 mais 60, que é o máximo. Por isso, a gente diz que eu posso ter um mínimo de 30 e eu posso chegar no aviso prévio proporcional a, no máximo, 90 dias. Só que, veja, dessa dicção, começam, então, várias formas de interpretação. Queridos, eu não tenho como falar de outra forma. Quem já foi aluno desde a primeira fase, eu já falo isso e agora eu estou falando com mais cautela ainda. Eles têm que cobrar, porque não tem como fugir do aviso prévio.
mas também não enfrentam aquelas controvérsias maiores assim de frente. Dá para você cobrar de uma forma. E aí eu digo para vocês, para você levar para a prova, como no direito do trabalho, nós temos o princípio do indúbio pró mísero ou pró operário, que diz que, diante do princípio da proteção, uma das facetas é o princípio do indúbio pró mísero ou pró operário, que na dúvida quanto à interpretação, você deve usar aquela que é mais benéfica para o empregado. Leve, então, para a prova a interpretação que de todas é a mais benéfica. Dessas todas, qual é a interpretação mais benéfica? É a do Ministério do Trabalho e Emprego. Ainda que a gente tenha algumas reservas, ainda que, de repente, você estudou de outra forma, você viu de outro jeito, você, na prática, já viu, na prova, aconselho que você leve aquela que, de todas, é a mais benéfica para o empregado. Ou seja, daqui a gente vai adotar a interpretação da nota técnica de número 184 do Ministério do Trabalho e Emprego. Essa nota técnica 184 do Ministério do Trabalho e Emprego tem toda uma parte escrita. E, ao final dessa parte escrita, vem uma tabela. Pois bem,